Fala, meus amados, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui comigo, professor Luiz, seu professor de História, a mais uma aula de História. E no bloco passado nós trabalhamos todas as civilizações, ou pelo menos as principais civilizações do Crescente Fértil, ou também conhecido como Mesopotâmia, terra entre rios. Então nós vamos dar continuidade falando das mais importantes civilizações que se desenvolveram próximo do rio Tigre e do rio Eufrates. Então vou colocar aí para você na tela já o meu Instagram, olha lá, @LuizDudes, sempre com dicas muito importantes lá que a gente posta, resolução de questões, dicas pro Enem, dicas pro Paz, para você que está estudando, está se preparando aí para o vestibular e também para as provas do Enem. Então vamos lá, vou colocar aí para você. Assírios. Vamos trabalhar então os assírios e as suas principais características. Então o povo assírio é de origem semita. Os assírios viviam do pastoreio e habitavam as margens do rio Tigre. Então, a partir do final do segundo milênio, passaram a se organizar como uma sociedade o quê? Altamente militar e expansionista. Aqui nós vamos trabalhar então esses dois conceitos. Quando nós falamos de militar, isso significa que nós temos aqui um exército cujo vai proteger a cidade e as suas fronteiras, bem como a política expansionista. Então, quando a gente fala de política expansionista, nada mais é do que a expansão do território, dos territórios, a partir do quê? A partir de ações militares. Então, essa política expansionista trabalha a ideia de que determinadas civilizações deveriam conquistar outras a partir do quê? A partir das guerras. E assim anexar esses territórios ao seu território. O nome disso é política expansionista. Isso aconteceu com os gregos, por exemplo, no período helenístico, quando foram dominados pelo Império Macedônico de Alexandre o Grande. Posteriormente, os macedônios e os gregos serão dominados pelos romanos. Então era uma característica muito presente dentro das práticas de guerra daquele período. A política expansionista visava fazer com que os territórios crescessem, se ampliassem. Portanto, a perspectiva aqui de política expansionista e militar era proteger os seus territórios e buscar novos territórios e buscar novos horizontes. Então, os assírios foram além da Mesopotâmia, chegando até onde? Chegando ao Egito. O centro administrativo do Império Assírio era Nínive. Então, Nínive aqui era o quê? Nínive aqui era a capital. Era a capital do Império Assírio. A mais importante cidade do Império Assírio, onde todo o ciclo econômico, todo o ciclo comercial estava centralizado, onde também o poderio militar e também o poderio do rei, do seu governante, estava centralizado. Nínive era a principal cidade do Império Assírio. Seu rei, Assurbanipal, aí nós vamos ter Assurbanipal I, Assurbanipal II. Tanto o primeiro quanto o segundo foram responsáveis por pelas reformas administrativas e pela organização do quê? Pela organização da política local. Não só da política, mas também com estratégias de guerra, da organização das estratégias de guerra. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos aí, então, Assurbanipal como sendo o rei, Nínive como sendo a capital e a biblioteca real que foi construída para que a cultura daquele povo fosse preservada. Aqui vai uma curiosidade muito importante para você. Você sabia que quando essas civilizações praticavam políticas expansionistas, a primeira coisa que era destruída, o primeiro órgão que era destruído quando o exército inimigo invadia um outro território era a biblioteca? Sabe por quê? Porque aí você fazia com que aquele povo perdesse a sua identidade cultural. Então era uma prática muito comum quando um outro território ia ser anexado, quando um outro território ia ser conquistado. E a conquista desse território, obviamente, fazia com que o exército inimigo destruísse as suas principais características culturais,
começando então com a Biblioteca Real. Seguimos então, aqui nós temos a muralha da Assíria, construída por Assurbanipal I. O exército assírio era notavelmente cruel, com inúmeras táticas de guerra, com inúmeras estratégias expansionistas, com muitas práticas de tortura para o quê? Para a dominação dos povos. Portanto, na Síria, o alistamento militar era obrigatório. A educação militar começava a partir dos 5 anos de idade. Começava a partir dos 5 anos de idade. Tudo bem? Joia? Tranquilo? Então, o povo assírio, sua principal característica do povo assírio era as questões militares. A educação militar, a conquista de outras civilizações, a sua política expansionista para agregar e anexar outros territórios. É por isso que a gente estuda história. Hoje, quando você percebe a guerra da Rússia com a Ucrânia e você olha o exército russo invadindo a Ucrânia, isso tem um objetivo, isso é uma política expansionista. Os russos querem ampliar o seu território, ampliar as suas fronteiras a partir de incursões militares. É uma prática antiga, é uma prática da antiguidade. E o povo assírio é, com toda certeza, um dos primeiros povos, o povo pioneiro dentro das táticas militares. Assim como também irá acontecer em outras regiões, só que na Grécia. Na Grécia, nós temos a cidade de Esparta. Esparta era conhecida pela sua educação militar. E Esparta também tinha como exemplo a civilização assírica. Agora aqui vai uma outra curiosidade. Por que nessas cidades nós temos construções de muralhas? Nós temos construções de muralhas porque a muralha era um símbolo de proteção dessas cidades. Impedia, ou pelo menos atrasava, a invasão dos povos inimigos, a invasão de outros povos com o objetivo de anexar aquele território ao seu território. Então olha só, aqui nós vamos ter o povo caldeu. O povo caldeu, de 612 a 539, também de origem semita, vai se estabelecer na Baixa Mesopotâmia, no primeiro milênio antes de Cristo. Então, os caldeus foram os principais responsáveis pela derrota dos assírios. Aqui nós temos a política expansionista que era praticada por praticamente todos esses povos. Então, Nabucodonosor foi o soberano mais conhecido dos caldeus. O Império Caldeu também vai ser chamado de Império Babilônico. Ué, professor, mas na aula passada o senhor falou que o povo amorita também era um Império Babilônico? Sim. Aí nós vamos ter a primeira fase do Império Babilônico e a segunda fase do Império Babilônico. A primeira fase com os amoritas nós vamos ter quem como rei? Hammurabi, que criou o Código de Hammurabi. A segunda fase nós teremos quem? Os caldeus, com Nabucodonosor I, Nabucodonosor II e depois, posteriormente, o seu filho Belsazar. Então o Império dos Caldeus vai durar aproximadamente 73 anos, pois foi incorporado ao Império Persa, o Império Persa conquistando os babilônicos. Esse povo aqui escravizou, e você deve conhecer essa história, escravizou o povo hebreu. Durante o quê? Durante 70 anos. Conhecido como cativeiro babilônico. O povo hebreu foi levado como escravo até a Babilônia e eles foram forçados aos mais diversos tipos de trabalho. Ficaram escravizados lá durante 70 anos. Então isso significa que a geração que entrou na Babilônia não foi a geração que saiu. Então com isso perde-se muitas características culturais, perde-se muitas características linguísticas, perdem-se também características religiosas.
Então o povo caldeu, o povo babilônico será conquistado pelo Império Persa. Aqui nós percebemos essa política expansionista. Primeiro você tem o Império Caldeu conquistando quem? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O Império Caldeu vai conquistar quem? Os assírios, que eram versados no militarismo. Mas você vai percebendo que esses impérios eles vão conquistando impérios menores, vão anexando, seu exército vai crescendo, as estratégias de guerra vão se elevando, vão ficando cada vez melhor. E aí então eles vão conquistando outros povos, outras civilizações maiores. Mas eles caem quando o Império Persa, rei Ciro I, vai lá e manda todo o povo hebreu voltar para sua terra e pega então o território babilônico e anexa ao território persa. Esses são os caldeus. Então olha lá. A Babilônia era conhecida pelos seus famosos jardins suspensos, né? Pela sua famosa Torre de Babel, que foi construída aqui, ó, que é construída na época de pouco antes de Hammurabi, melhor dizendo. Um pouco antes de Hammurabi. Mais conhecida pelos seus jardins suspensos. Governou por quase 70 anos. Após a sua morte, os persas dominaram o novo Império Babilônico. Cultivavam o quê? Nas questões econômicas, cultivavam o trigo, a cevada, o linho, o gergelim. Cultivavam sesano e extraíam também azeite para a sua alimentação e também para a sua iluminação. Árvores frutíferas, raízes e legumes eram utilizados para a sua economia de subsistência. Ou seja, o que seria uma economia de subsistência? Você planta para o seu autossustento e posteriormente, você então, o que sobrar, o excedente, você joga para ser vendido para fora lá no mercado. Então a agricultura era a base da economia. E a economia da Baixa Mesopotâmia no 3º milênio estava lá restrita à agricultura de irrigação. Por isso que era importante essas civilizações se estabelecerem aonde? Próximos a rios. Rio Tigre e o Rio Eufrates em relação à Mesopotâmia. Então essas são as principais características aqui da civilização babilônica dos caldeus. Também estavam relacionados à astronomia, dentro da perspectiva científica. Era a principal ciência da babilônica. Então os babilônicos eles dividiram o ano em meses, e os meses em semanas e as semanas em 7 dias. Então essa divisão parte aqui do princípio da criação do calendário quê? Do calendário babilônico. Os dias eram divididos em 24 horas e 70 minutos. E assim nós percebemos a semelhança do calendário babilônico com o nosso calendário. Isso a partir dos estudos da astronomia. Então olha lá. A matemática entre os caldeus alcançou o que? Grande progresso. As necessidades do dia a dia levaram a um certo desenvolvimento da matemática. Portanto, os mesopotâmicos usavam um sistema matemático para o quê? Para trabalhar todas as questões econômicas relacionadas à agricultura, relacionadas à economia, relacionadas a todos os aspectos que estavam ligados à aquisição ou acúmulo primitivo de capital, ou acúmulo de capital, ou acúmulo de dinheiro. No caso, ainda não existia moeda aqui, então a circulação acontecia a partir do ouro, acontecia a partir da prata, acontecia a partir da troca de alimentos, e assim sucessivamente. Então, olha só, medicina. No campo da medicina, deixa eu apagar aqui, olha lá, no campo da medicina, os progressos da medicina foram grandes. Portanto, assim como o direito e a matemática, a medicina estava ligada também ao quê? À adivinhação. Então nós vamos ter aqui a prática do que nós chamamos de necromancia, que eram práticas semelhantes às práticas do espiritismo, onde
a medicina estava ligada como se fosse, hoje a gente pode comparar aí com medicina alternativa, né, curas espirituais, cirurgias espirituais e coisas do tipo. Práticas que eram muito comuns, não só entre os babilônicos, mas também entre os hebreus, também entre quem? Os egípcios, e assim sucessivamente. Então a medicina aqui não era uma medicina científica nos moldes como a gente conhece hoje. Era uma medicina ligada à adivinhação, ligada à prática da necromancia. Então nós temos aqui importantes ciências que foram desenvolvidas durante o Império Babilônico, como o direito, no primeiro Império Babilônico com o Código de Hammurabi, com a matemática que era utilizada para a administração econômica, e para a necromancia, ou seja, voltada para as questões da medicina por meio da adivinhação. Então daí nós conseguimos perceber a importância do Império Babilônico. A escrita cuneiforme, lá com os sumerianos, a partir do ano 4500 a.C., vai ser o marco inicial do período da antiguidade. Então, se aparecer lá na sua prova, qual foi o marco inicial do período da antiguidade? O marco inicial do período da antiguidade foi o surgimento da escrita sumeriana. E ela surge com qual objetivo? Ela surge com o objetivo de organizar as relações sociais, as relações políticas e as relações econômicas. Foi usada pelos sírios, foi usada pelos hebreus para criar o hebraico, foi usada pelos persas e ficou ligada às necessidades da contabilização dos templos, à necessidade da administração política, à necessidade da administração econômica. Então era uma escrita que nós chamamos de escrita ideográfica, no qual o objeto representado expressava o quê? Expressava uma ideia. Dentro do campo da literatura, vamos destacar o quê? A criação dos mitos, os famosos mitos da criação. Aqui nós temos o que nós chamamos de cosmologia. O que seria essa cosmologia? Cosmologia seria a visão de criação de mundo. Cada civilização terá uma visão, uma explicação sobre a criação do mundo. Então, por exemplo, nós temos os mesopotâmicos que vão trabalhar com a epopeia de Gilgamesh. Nós temos os hebreus que vão trabalhar com os aspectos bíblicos, lá de Gênesis. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Os islâmicos, os muçulmanos que vão trabalhar nos seus primeiros livros, as suas primeiras suras, também um mito da criação. Então todas as principais civilizações vão criar uma narrativa para a criação do mundo. Ou seja, a ideia de que existe uma força superior que criou tudo. Que tudo aquilo que a gente vê, que tudo aquilo que está ao alcance dos nossos olhos foi criado por uma força superior. Então, nós vamos ter aqui, essas visões cosmológicas, onde a ideia de herói, a ideia de deuses vai ser criada. Então, por exemplo, cada civilização dessa aqui vai ter os seus deuses, terá o seu panteão dos gregos, terá o seu panteão de deuses. Os gregos, por exemplo, Zeus, Hera, Poseidon, Hades, Dionísio. Os romanos com Júpiter, com Minerva, com Baco e assim sucessivamente. Cada uma dessas religiões vai expressar suas ideias religiosas. Algumas civilizações eram monoteístas. Você sabe o que é monoteísmo? A crença em um único Deus. Outras civilizações eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. O objetivo da criação dessas narrativas era se constituir uma narrativa para a vida após a morte. Vida após a morte. Vida após a morte. Então a constituição aqui era da vida após a morte. A crença de que existia algo para além desse aspecto físico, para além dessa necessidade que nós temos aqui de crermos em algo superior. Então a vida após a morte era um alento para boa parte dessas
civilizações. Ok? Então olha lá. Código de Hammurabi, babilônico, nós já falamos, foi até pouco tempo o primeiro código de leis de que se tinha notícia. E é uma compilação de leis sumerianas mesclada com tradições semitas. Então, para que um código de leis? Para que serve leis? As leis servem para a organização social. Então, olha só, nós estamos falando de civilizações em 4.500 a.C. E essas civilizações elas já se preocupavam com a organização social. Contém 282 leis, abrangendo o quê? Prática de todos os aspectos da vida social, passando pelas questões que envolvem o comércio, que envolve a propriedade, que envolve a herança, direito da mulher, família, adultério, falsas acusações e também escravidão. Então todos esses temas eram abordados dentro do Código de Hammurabi, que foi posteriormente pelas civilizações posteriores aos amoritas, posteriores aos caldeus, foram copiando esse código e criando seus próprios códigos de lei, seus próprios códigos penais, seus próprios códigos civis e assim sucessivamente. Então o Código de Hammurabi ele é importantíssimo. Ah, professor, eu quero fazer direito. Vou passar no Enem, vou fazer direito. Lá no primeiro semestre de direito você vai ver isso aqui, ó. Lá no primeiro semestre de direito você vai ver isso aqui. Código de Hammurabi. 282 leis. E ele falava sobre o quê? Ele abordava o quê? Questões relacionadas ao comércio, à propriedade, à herança, aos direitos da mulher, à família, ao adultério, falsas acusações, falso testemunho e também sobre a escravidão. Importantíssimo o Código de Hammurabi. Então vamos ver um exemplo aqui, só para você ter uma ideia de como que o Código de Hammurabi abordava certas questões. Se um construtor edificou uma casa para um avírion, mas não reforçou o seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será o quê? Morto. Artigo 25, inciso 227 do Código de Hammurabi. Professor, o que seria então essa aplicação dessa lei aqui? Seria o quê? Nós chamamos isso de lei de talião. O que é a lei de talião? Olho por olho, dente por dente. Lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Ok? Então, essa é a nossa querida lei de talião. O indivíduo matava, pagava com a vida. O indivíduo roubava, pagava com algo material. E assim sucessivamente. Então, aqui nós temos uma tábua de argila, onde provavelmente foi escrito o primeiro Código de Hammurabi, ok? Na arquitetura, como essas civilizações se desenvolveram na arquitetura? Na arquitetura, os babilônicos foram a civilização mais desenvolvida em relação às artes. Então caracterizou-se pelo exibicionismo, pelo luxo. Construíram templos, construíram palácios, né? Eram considerados cópias dos existentes céus. Então na Mesopotâmia os deuses representavam o quê? Olha lá, ó, o bem e o mal. Então nós vamos ter esse dualismo, o bem e o mal. Para Santo Agostinho, lá no período medieval, lá em filosofia, que a gente já estudou filosofia, a gente sabe que Santo Agostinho dizia que o mal é justamente a ausência de bem. Então o centro da civilização sumeriana era o templo, a casa dos deuses que governavam a cidade. Portanto, ao redor do templo desenvolviam-se a atividade comercial. Então, ao redor do templo iriam se desenvolver as atividades comerciais. Principais civilizações que se desenvolveram na agricultura. Na arquitetura. Sumerianos e babilônicos. Só você lembrar dos jardins suspensos babilônicos, dos grandes palácios babilônicos. Então, o patese. Quem era o patese? Já falei disso para vocês. Quem era o patese? O patese era o rei, o administrador sumeriano. Então o patese ele representava um deus. Essa concepção era muito normal. Quando nós vamos passar pelo Império Egípcio, você vai perceber que os faraós, as dinastias dos Tutmés, dos Ramsés,
dos Menéptas, todos eles eram considerados reis que tinham questões divinas. Ou seja, ou eles eram considerados deuses, ou eles eram considerados representantes dos deuses. Extremamente normal para essas civilizações, isso trazia maior autoridade, maior domínio do rei sobre os seus súditos. Então eles combinavam poderes políticos com poderes o quê? Religiosos. Então olha lá. Principais deuses da religião mesopotâmica. Então nós vamos ter aqui, ó, Anu, deus do céu. Samá, deus do sol. Enlil, deus do vento e das chuvas. Marduk, deus protetor da cidade babilônica. Isso aqui aparece na Bíblia. Istar, deusa da chuva, da primavera e da fertilidade. Ok? Esses são os principais deuses mesopotâmicos. Nós vamos ter tantos outros deuses, mas esses são os principais. E quando nós somos para o Império Egípcio, nós vamos ver os principais. Amon-Ra, Anubis, Ísis, nos gregos também, nos romanos também. Cada civilização vai desenvolver as suas características religiosas. Todas elas irão desenvolver suas características religiosas. Então vamos lá, pessoal? Vamos treinar? Vamos treinar? O mais antigo código de leis escrito, cuja característica é a pena de talião, lei de talião. O que é a lei de talião? Lei de talião, olho por olho, dente por dente. Tá? É chamado de Código de Deuteronômio, não é errado, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Isso aqui é o 5º livro do Pentateuco, da Bíblia. Código de Hammurabi, mas com toda certeza, né? Código sumeriano também não, leis draconianas também não, e lei das 12 tábuas, isso aqui vai ser lá no Império Romano. Portanto, nosso gabarito aí, letra B, questão de número 1. Questão 2. Foram os povos que habitavam a Mesopotâmia que desenvolveram uma das mais antigas formas de escrita, usada para registrar seus bens e as transações comerciais. Sobre a escrita desenvolvida por esses povos, é correto afirmar: os escribas usavam um estilete para desenhar as letras nas tábuas de argila. B. A escrita foi desenvolvida na região pelos medos, sendo utilizada também por outros povos. C. A escrita mesopotâmica foi chamada de escrita cuneiforme, porque era feita de sinais que tinham a forma de uma cunha. Segura aí. Letra D. A escrita cuneiforme inicialmente representava sons, como na nossa, e eram gravados em tábuas de argila. E aí, letra A, B, C ou D? O que você acha? Obviamente, letra C é o nosso gabarito. A escrita mesopotâmica foi chamada de cuneiforme porque os seus sinais eram feitos na forma de uma cunha. Então, letra D. Escrita cuneiforme inicialmente representava sons? Errou. Representava sons, deixa D errado. A escrita foi desenvolvida na região pelos medos. Medos vai ser um império que vai se unificar posteriormente com o Império Persa. Aí nós teremos o Império Medo-Persa, né? E a letra A, os escribas usavam estilete para desenhar as letras na tábua de argila. Estilete, gente? Aí não, né? Letra A errado. Então, questão de número 2, letra C. 3. Os assírios destacaram-se pelas suas realizações científicas no campo da astronomia. Astronomia? Tem certeza? B. Pelo notável intercâmbio comercial realizado com os fenícios. Fenícios aqui serão as primeiras civilizações marítimas. As primeiras civilizações marítimas. C. Pelo militarismo organizado e cruel. Não precisa nem falar, né, meu bebê? E letra D. Pela codificação do antigo direito consuetudinário. E pela construção de tubas monumentais para os seus reis. Então pode marcar aí sem medo de ser feliz. Letra C é o nosso gabarito. Os assírios eram, olha aqui, ó, os assírios eram conhecidos pelo seu militarismo e pela prática cruel, principalmente práticas de tortura. Então letra A, pelas suas realizações científicas no campo da astronomia. Letra A está errado,
porque na astronomia quem é que vai se destacar? Babilônicos. Serão os babilônicos. B. Pelo notável intercâmbio comercial realizado com os fenícios? Não. Letra D. Pela codificação do direito consuetudinário? Também não. E letra E. Construção de tumbas? Também não. Com isso, meus queridos, nós concluímos mais um bloco sobre história geral. Dessa vez nós trabalhamos toda a parte que está relacionada à Mesopotâmia e às principais civilizações que se desenvolveram naquele período e naquela região. Trabalhamos a primeira parte, agora concluímos essa segunda parte e nós vamos continuar avançando para as próximas civilizações, as civilizações egípcias, as gregas, os hebreus, os romanos e assim sucessivamente. Então você não pode perder. Fica aqui com a gente, porque aqui é o local da sua aprovação. Então vamos lá, até a próxima aula. Bons estudos aí para você.